Alô, boa noite, pessoal. Vou entrando aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Boa noite, Pastor Cléia. Primeira que entrou, hein? Boa noite, Renata. Boa noite, Betânia. Davi, Patrícia, Janaína. A turma tá entrando aí. Legal. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós vamos estar aí com o nosso apóstolo Luiz já ministrando para a gente hoje sobre arrependimento e remorso. Já está ele aí, ó. Daqui a pouco eu vou pedir ele para marcar, ele vai entrar, né? Já está entrando aí, já dá aquela básica de 5 minutinhos, pessoal entrando. Pessoal, só lembrando que nós vamos ter essa semana, uma semana inteira com outros psicólogos, né? Então amanhã nós temos a Sinara, na quarta-feira o pastor Maiton, na quinta-feira a Mônica e na sexta-feira estou esperando alguém, mas se não aparecer, tem jeito, feijão com arroz mesmo, tem que ser comigo, ok? Então Deus abençoe, vocês estão entrando, daqui a pouquinho mesmo, mais 5 minutinhos, nós vamos entrar com o apóstolo Luiz e ele vai ministrar para a gente, tá bom? Então, 5 minutinhos a gente vai estar aí entrando com o apóstolo Luiz. Que bom que vocês estejam entrando, sejam bem-vindos ao nosso pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação. Então, logo depois, gente, as lives estão sendo salvas, né, e elas estão sendo encaminhadas para o meu canal no YouTube. Aliás, eu quero agradecer o pessoal aí que acessou o canal, aí são 1.030 inscritos, né? Então eu quero agradecer. Boa noite, Caio. Shalom. Boa noite, Maria Rita, bênção. Rosemary também, Deus abençoe. Rosemary pediu oração para um amigo do filho dela, que está internado com Covid. Orarmos pela dona Helena, irmã Helena também. Né? Orarmos pela irmã Helena. Orarmos pela mãe da nossa irmã Lígia. Tem a turma aí que a gente tem orado. O irmão Joaquim também, boa noite. Pessoal, daqui a pouquinho, deixa eu cronometrar aí mais 4 minutinhos, né? Então nós estamos só lembrando, nós estamos no nossa live Pensamento, Palavra e Ação, e essa semana vocês vão ter assim palavras de psicólogos, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, que vão trazer ampliar o nosso entendimento, né? Acrescentar, vamos dizer assim, nosso conhecimento na área do aconselhamento ministerial. Então, a proposta é que vocês sejam trabalhados no aconselhamento. Boa noite, irmão Joaquim, boa noite, Alexandre, muito bem, pastor Enoque também. O pessoal está entrando aí. Pris, Maicon, paz do Senhor. A Edilma também está entrando. Se você é de outro estado, por exemplo, dá uma acenada para mim que é de outro estado. Edilma de Recife, tem mais alguém fora do Rio de Janeiro assistindo, gente? Não, o pessoal está entrando aí. Mais 2 minutinhos, né? A gente vai começar a passar a palavra, chamar o nosso pastor. E hoje o tema, gente, eu vou colocar aqui o tema de hoje, tá? Deixa eu digitar aqui, tema. E remorso. Apóstolo Luiz. Vamos lá. Bem, arrependimento e remorso. Apóstolo Luiz, está fixado o tema aí, tá bom, gente? Isso aí, remorso versus arrependimento. Pronto aí. Bem colocado. Ok, tem alguém mais de outro estado? Já vi de Recife? Se tiver alguém de outro estado aí, já bota aí pra gente ter uma noção de onde está chegando aí. Ok? Pessoal, mais 2 minutinhos pra gente começar, tá bom? Vou marcar o apóstolo Luiz e vou dar o sinal vermelho aí, o sinal verde para ele começar, tá bom? Queria orar com vocês. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que vamos passar juntos. Pedir que a tua bênção venha sobre a vida dos teus filhos. Obrigado pela vida do apóstolo Luiz, pela disponibilidade dele. E te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Peço isso, eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Peraí, deixa eu ver. Não, não é esse que eu quero, não. Muito bem, deixa eu procurar o apóstolo Luiz aqui. Vou mandar um convite para ele, tá aqui. Guardando aí. Mandei um convite para ele, vamos ver aí. Guardando. Opa, foi. Aí. Fala, meu apóstolo. Graças e paz. Tranquilo? Pai, como é que foi? Tranquilo? Graças a Deus. Só pedindo, esperando o pessoal aí para entrar, né? Mais 5 minutinhos, a gente já vai dar a palavra hoje aí, vou colocar o tema aí, arrependimento e remorso. Né? E eu tenho, só para situar o senhor, nós temos feito uma semana inteira de lives, né? E aí, essa semana agora, eu só vou ter convidado aí ilustre aí para ministrar para a turma na área também da psicologia, da psicanálise. E hoje, abrindo, vai ser o senhor, amanhã, Sinara, né? Depois, quarta-feira, pastor Maiton, quinta-feira, a Mônica, e na sexta-feira a gente ainda está acertando aí com a turma, né? Então, o pessoal está entrando aí e a proposta, né, para o senhor entender e já depois passar a palavra, é a formação de conselheiros. Né? O pessoal sempre fica, faz a live, faz a live. E eu coloquei no meu coração o seguinte, fazer live, tem tanta gente fazendo, então uma a mais, uma a menos não vai fazer diferença. Mas Deus nos deu a direção seguinte, por que então não formar conselheiros? Por que não então trabalhar isso? É óbvio que, né, que é uma pretensão, eu acho muito grande achar que nós vamos ter um curso completo. Não tem. Mas tem os primeiros passos. Mas o senhor vai poder falar do curso que o senhor está montando, elaborando aí sim, com um certificado, com todo um ferramental, né, que o tempo de Instagram não permite. Diferente, né, de uma sala de aula, mesmo que seja online, de um ambiente online, né? Mas que muito mais do que uma hora que o Instagram nos dá. Então, vamos fazer o seguinte, agora o senhor está com a palavra e geralmente é assim, o pessoal fica sabendo que quando, né, a live termina, começa o tempo de perguntas. Se cair, eu volto de novo, né, e a gente tem 15 minutos para tirar dúvida, que senão não vira live, vira vigília. A turma vai perguntando, né? Então, está com a palavra agora está com o senhor. Pai, Shalom, obrigado, apóstolo Alexandre, mais uma vez, por estar dividindo esse espaço aqui contigo. É sempre uma honra, né? Eu primeiro queria louvar a Deus pela tua vida, pela iniciativa, porque em meio a esse turbilhão de emoções que as pessoas têm vivido com esse momento de pandemia, com toda essa coisa nova, né? Como você mesmo disse semana passada, a tua experiência com pandemia é a mesma minha, né? Nós nunca passamos. Então, hoje a gente tem a oportunidade de estar produzindo algo que possa gerar uma diferença realmente na vida das pessoas, a partir não só do autoconhecimento, né? Eu brinquei na semana passada, falei que autoconhecimento sem conhecimento do alto não produz muita coisa, né? Não adianta eu querer conhecer o que Verdade, eu tenho por dentro, verdade. eu não conheço, né? Se eu não conheço quem elaborou, o autor do projeto. Então, o conhecimento de Deus, ele acaba sendo uma necessidade, né? E no aconselhamento existe uma diferença grande, né? E já que a gente vai trabalhar com essa perspectiva de criar conselheiros, a primeira coisa que a gente precisa é começar a identificar em nós aquilo que não é passível de aconselhamento. Ou seja, onde eu preciso me calar, onde a minha escuta vai ser mais importante do que a minha fala. Né? É a primeira questão. Né? Porque, infelizmente, a gente vive um momento, e a gente vai tratar hoje aqui uma questão específica, um pouco diferente do que seria uma palavra na sala de aula, tentando dar uma dinamizada no processo. Se você está aí com papel e caneta, pega, porque eu vou liberar algumas chavezinhas aqui importantes para a gente. Então, você pega aí teu papel, tua caneta, para você fazer a anotação, para você depois me perguntar, para você ir lá no canal, quando tiver lá no Sinal Oficial já, tirar sua dúvida, deixar lá a sua pergunta. Aqui mesmo você também pode perguntar, né? Para que a gente possa começar a desenvolver o tema. Eu queria primeiro ler um texto que está em Hebreus, capítulo 12, né? A partir do versículo 14, ou melhor, 16 e 17 só. Né? Deixa eu abrir aqui também, que vai ficar mais fácil.
abrir pela Almeida Fiel e Corrigida, que é versículo 17. Porque bem sabeis, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas o buscou. Até aqui só. História comum, né, muito falada sobre a história de Jacó e Esaú, né, e esse texto me saltou aos olhos, e foi inclusive o tema do livro, né, porque o tema do livro o texto base é esse, mas o tema é remorso um estado e arrependimento um lugar. Com base nisso aqui. Que lugar seria esse lugar de arrependimento? Que Esaú, mesmo tendo buscado com lágrima, e ele se contristou, ele chorou, ele buscou de alguma maneira, né, mas com algumas características peculiares que a gente vai discutir aqui. Né? E que no aconselhamento é muito comum a gente receber as pessoas em cima desses sentimentos. Né? Então, normalmente, quando uma pessoa está no estado de remorso, né, ou seja, algo aconteceu que gerou algum prejuízo a si ou a outrem, né? E isso é remorso e gerou uma tristeza. Em função dessa tristeza, existem dois caminhos. O primeiro caminho, né, sempre posto por Deus, é o Teshuvá, é o caminho do arrependimento. Né? É você voltar para o lugar onde o machado caiu, como a Bíblia mesmo instrui, né, lá em Apocalipse. Agora, a gente precisa fazer a separação das coisas que acontecem a partir daí. E eu separei aqui, para não ser muito longo, porque da última vez eu falei, eu tinha 40 minutos, falei 50 e depois mais 20. Então Mas outra vez foi uma pregação, hoje é mais uma aula, né? Vamos estar anotando, aprendendo. Mas eu separei exatamente aquilo que aconteceu com Esaú para a gente colocar. A primeira coisa, ele transferiu a responsabilidade, né? Culpou os outros. E aí eu queria usar um outro texto aqui, que é o texto de Lamentações 3:39. Né? Diz de que se queixa o homem, senão das suas próprias escolhas ou dos seus próprios pecados. E aí está a primeira questão. Normalmente, no aconselhamento, quando as pessoas nos procuram com essa transferência, né, com essa responsabilização do outro, né, nesse processo de vitimização, existe algo que está oculto. Né? No momento em que Esaú foi falar com Isaac, ele pede ao pai para abençoar, mas ele oculta o que ele havia feito. Ele oculta que ele havia vendido a primogenitura. Então ele transfere a responsabilidade pedindo a bênção ao pai e diz: não sobrou nenhuma bênção para mim, fui traído 2 vezes. Meu irmão comprou a minha primogenitura com guisado e roubou a minha bênção. Foi a fala dele. Então, na verdade, o que estava oculto aí, nesse processo de transferência? Justamente a ação dele de negociar. O que a Bíblia vai chamar no versículo anterior, lá, quando a gente lê Hebreus 12, no versículo 16, vai chamar ele de devasso, por conta dele ter vendido a primogenitura. Deus entende a coisa de forma completamente diferente. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. No versículo anterior. Olha como é que o autor de Hebreus coloca a posição dele na venda da primogenitura. Como um ato de devassidão, como um ato, né, de profanar, né, a sua própria estrutura como primogênito. E essa é uma questão. Aí você recebe dentro do seu rol de relacionamento, né, uma pessoa que chega com essa concepção. Ela tem a transferência da responsabilidade, mas onde ela assume a responsabilidade dela em relação ao que ela produziu para que aquele momento ou aquela situação que gerou o conflito pudesse chegar. Então, para você que pensa em aconselhar, e muitas vezes a nossa intenção aqui é ter um grupo de pessoas que possa se ajudar, né? A nossa ideia de você não estar só
é que cada um, né, ressuscitar mesmo esse anjo da guarda, né, que cada um possa cuidar do outro, né, num primeiro momento, com uma qualidade na escuta, com uma qualidade na forma de colocar, de dar possibilidade de ouvir primeiro e depois de se posicionar. Então, essa primeira questão é muito peculiar. Quase que sempre as pessoas chegam com essa demanda, mas em cima do que elas trazem, tem aí uma ação, um ato, ou uma raiz de amargura, alguma coisa que está lá, que foi o fator gerador disso aí. Né? É da onde sai a questão em si. Né? A segunda questão que eu coloco nesse estado, né, de remorso é o desejo de vingança. Né? E isso é muito complicado, porque lá em Romanos 12:19, né, a gente precisa ter uma clareza disso, né, do que... Deixa eu voltar para ele lá. O apóstolo escreve aos Romanos com um que é muito legal aqui do que a gente vê para essa questão do desejo de vingança. Olha o texto que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, o desejo de vingança, na verdade, é um ato de negação da própria fé. Porque o autor e consumador da nossa fé, ele diz que a ele pertence a vingança. Que eu não devo pagar o mal com o mal. E aí eu vou lá e me mantenho aprisionado em função de não ir para um lugar de arrependimento, eu me mantenho nesse estado de remorso, aprisionado num desejo de vingança. Eu sinto a necessidade da humilhação do outro. Né? Porque o desejo de vingança é isso, é de alguma maneira desejar que o outro entre num estado de humilhação, de subjugo, para provar que você estava certo. Olha que coisa difícil. Eu vou dar um testemunho no início da minha caminhada, eu tive uma pastora, né, vou me reservar o cuidado de não falar o nome, mas que ela estava me dando aula e eu sempre fui muito ávido pelo conhecimento, e ela falou uma coisa e eu discordei. E na discordância, eu usei o termo que eu já tinha visto alguém falar, um outro pastor falar diferente, questionei, e no questionar, ela me deu aquele sabão, né? E eu tomei aquele sabão, rapaz, fiquei revoltado com aquilo. Saí da sala de aula, fui no pastor, falei: olha, aconteceu isso. O pastor olhou para mim e falou: você está certo. Ela vai ter que consertar isso com você. Quando ele falou isso, eu fui tomado de um temor, de um tremor, né? Porque, na verdade, eu percebi que não haveria vantagem alguma naquela cariação, naquele confronto, a não ser satisfazer o meu desejo de estar certo. E aí, quando a gente vai falar de aconselhamento, né, muitas vezes a gente comete o erro, né, de julgar, e aí foi um erro crasso. Esse pastor hoje é meu amigo, a gente conversa muito sobre isso, porque no momento em que você ouve uma reclamação, seja ela qual for, por mais razão que exista, né, em quem traz a demanda, ainda existe uma outra história por trás disso, que é da outra parte que você não ouviu. Então, nunca nós podemos, de maneira alguma, num processo de aconselhamento, tirar uma conclusão ou dizer que alguém está certo ou errado com base no que nós ouvimos de um único lado. E essa é uma dificuldade que nós temos, porque quando você não se coloca nesse lugar, você acaba não cumprindo o propósito essencial de ser o mediador da paz. Nós fomos chamados para ser reparador de brecha. Incendiário é outra história. Né? E aí existem frases que se você quer ser um conselheiro, se você quer trabalhar com aconselhamento, existem frases que você precisa tirar do seu vocabulário. Né? Se eu fosse você, risca do seu vocabulário. No seu lugar, risca. Tira. Por quê? Primeiro, o outro
é o outro. E a subjetividade do outro precisa ser respeitada. Durante o processo de aconselhamento, respeitar a subjetividade do outro, né? Porque nós temos o casco de tartaruga, né? Mais grosso um pouco, já apanhamos um pouco mais. Então, a demanda daquele outro pode ser algo que para nós é tão simples. Ah, você está aborrecido por causa dessa coisinha e basta uma palavra como essa para você ferir alguém e ele não querer mais nem te ver. Verdade. Porque você não está respeitando justamente a dor dele. É simples, mas é a dificuldade dele para aquele momento, é a tristeza dele para aquele momento. E olhe que no estado de remorso, a gente está olhando aqui para o texto, existe uma perda iminente. Sempre. A perspectiva da perda. Você vai observar ao longo da caminhada que essas perdas elas podem se sustentar na vida das pessoas durante muito tempo como em cima do desejo de reparação. Tem gente que passa a vida inteira, né, sem falar com o pai, sem falar com o irmão, por causa do estado de remorso. Sabe que houve algo errado, sabe que podia ter consertado, mas porque não alcançou o lugar do arrependimento, passa a vida tentando a reparação em cima da humilhação do outro e não da sua própria. É simples. A diferença entre o lugar, e aí eu vou matar aqui, né? Não precisa desligar, não, continua comigo que tem mais coisa. Mas eu vou resumir a questão em duas coisas simples que você pode anotar. O estado de remorso, né, ele prevê sempre a humilhação do outro. O estado de arrependimento prevê sempre a nossa. O lugar do arrependimento é dentro de mim. Ele prevê a minha humilhação, debaixo da potente mão do Senhor. Né? O estado de remorso, ele prevê sempre a humilhação de alguém. Porque a culpa está sempre sendo transferida, a responsabilidade está sempre sendo transferida. Então, de alguma maneira, as pessoas vão buscar sempre a maneira de transferir a responsabilidade para o outro. Né? No caso dos relacionamentos, né? Não, eu traí porque ele me tratou mal. Ei, você traiu porque você não tem caráter. Ponto. Não tem conversa. Né? Porque o fato do outro errar não justifica o motivo de uma traição, ou seja lá do que for. Mas uma vez acontecendo, o que a gente precisa fazer? Usar o que João disse. Filhinhos, falo isso para que vós não pequeis. Mas caso pecar, saiba que tem um advogado justo diante de Deus. Então, quando a gente comete a falha, a gente precisa ir lá, né? Buscar esse lugar do arrependimento. E aí, o que aconteceu exatamente nesse processo? Primeiro, transferência de responsabilidade. Foi uma questão. Depois, o desejo de vingança. Esaú viveu em função da vingança. Ele chegou a dizer, quando o pai morresse, ele ia atrás do irmão para matar. Quando você vai ler lá no Gênesis o texto em si, ele diz o que passou pelo coração dele. O pai já estava findando a vida. Ia matar o irmão. Automaticamente passava a ser o resgatador da família e recuperava o suposto direito. Né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é a diferença entre direito e expectativa de direito. Eu vejo muita gente pregando sobre a parábola do filho pródigo, né? E usar, por exemplo, a herança como direito. Ele não tinha direito. Aquilo foi um ato de assassinar a imagem do pai. Ele tinha uma expectativa de direito. No óbito do pai, ele seria, né, herdeiro. Mas enquanto o pai estava vivo, ele não tinha direito à herança. Ele tinha uma expectativa de direito. Isso na linguagem jurídica é muito bacana. E a expectativa do direito para nós qual é? Nós temos direito? Hoje sim. Quando a gente vai lá ler Hebreus 11:40, nós vamos entender que nenhum daqueles que obtiveram bom testemunho através da fé, ninguém, nem Abraão, nem Davi, ninguém alcançou a promessa por um motivo muito simples. Eles não podiam ser aperfeiçoados sem nós. O texto diz que em nós, na superior aliança, estava se cumprindo a palavra de Deus. Então, hoje, depois da cruz, né, nesse lugar do arrependimento, e aí eu quero fazer a evocação de novo
do texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, aqueles 2 passos lindos para você ter cancelamento de pecado e refrigério, que é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento, ele só é arrependimento quando ele vem seguido de conversão. Enquanto ele não vem seguido de conversão, ele está fadado à repetição do ciclo, à reincidência do pecado e ao estado de remorso constante. A pessoa até se entristece, a pessoa chora, a pessoa busca, como Esaú buscou, mas o coração não se converteu. Ó. E aí, no aconselhamento, você precisa identificar isso, porque senão você vai estar justificando ou dando força para um desejo de vingança, ao invés de você estar desmontando o desejo de vingança, arrancando a raiz de amargura, lançando o bálsamo, né? Como o bom samaritano, pegando o azeite, colocando na ferida, limpando, né? E eu acho bem legal esse comparativo com o bom samaritano, que você vai ver que o bom samaritano, a primeira Bíblia não diz de onde ele vinha nem para onde ele estava indo. Só diz que ele foi capaz de interromper a viagem dele para socorrer alguém que estava ferido de morte, né? E ali você vê algumas coisas. A primeira, ele interrompe a sua trajetória para valorizar a vida de outro. A segunda, ele pega a sua capa, né? E capa apontava na época para autorização governamental, para ministério, para autoridade, ele pega e rasga, né? Para poder atar a ferida. Ele pega o azeite próprio, aí a gente pode colocar para unção e usa para limpar a ferida do outro. Quantas vezes a gente pega o azeite, a unção que o Espírito lá deu em Isaías 61, né? E usa de forma errada? Porque quando você lê Isaías 61, você vai ver o quê? E aí é aconselhamento. Conselho de bobo. Diz, ó, o Espírito do Senhor nos ungiu para apregoar as boas novas para os mansos. Tem um monte de gente querendo pegar para brabo. Para brabo, você não anuncia boas novas. Para brabo, você anuncia libertação. Então, você tem que pegar o brabo primeiro e trabalhar o que a palavra diz lá. A unção foi para quê? Anunciar boas novas aos mansos, contritos de coração. Libertação aos cativos e cura aos enfermos. Vamos dividir isso no aconselhamento? Alguém que chega cheio de ódio, né? Está preparado para o mel da palavra, que é amargo na boca, mas acaba sendo doce, né? No final? Não, porque quem transfere responsabilidade para o outro, e aí você precisa anotar, tem que ter uma questão simples. Entender que a repreensão do Senhor é boa, que Deus só repreende a quem ama. Aí você começa pelo processo. Então, se não é passível de entender isso, primeiro você trabalha a questão da libertação. Né? Libertar desse desejo de vingança, libertar dessa transferência de responsabilidade, dessa culpa para o outro. E isso é um processo que é desenvolvido. Não é da noite para o dia. Não é como no... É muito bom, né? E Deus faz. Quem já teve nos cultos de sexta-feira lá, você vê que Deus faz. Né? Vai lá e de vez em quando chama pelo nome e diz, ó, sai devagar e de 2 em 2 para não criar tumulto. Né? E tem um monte de demônio que manifesta mesmo. Mas eu costumo dizer que o pior demônio é o próprio. Porque o próprio, ele não manifesta. Ele está ligado à iniquidade que eu namoro. Ele está ligado ao meu desejo escondido. Ele está ligado àquilo que eu mantenho vivo dentro de mim, quando, na verdade, eu deveria matar. Por quê? Porque eu continuo procurando, no estado de remorso, o culpado para justificar o meu caráter, o meu erro, o meu equívoco, a minha falha, né? E isso é muito ruim. A outra questão é a síndrome persecutória, né? Que o estado de remorso mantém as pessoas. O que acontece? A pessoa, quando ela vem com um processo de baixa autoestima, ou quando ela não consegue se aceitar, né, na estrutura que ela tem,
por falta de conhecimento, ou porque é politraumatizado, ou porque vem de uma vida difícil. As pessoas só têm como dar aquilo que recebem, né? Então, não espere que um pai que não recebeu amor seja extremamente amoroso. Vai sê-lo se for transformado no Senhor. Vai sê-lo se for instruído, se for tratado, se for treinado. Agora, se ele tiver que lidar só com aquilo que ele recebeu, provavelmente ele vai reproduzir a falta que ele tem, né? O estímulo acaba sendo esse. E aí, essa síndrome persecutória ela é muito comum nas pessoas nesse estado. Por quê? Não, a irmã fulana está me perseguindo, o irmão Beltrano está me perseguindo. Quando não, né, funciona pelo lado da perseguição. Ou seja, a pessoa já está há tanto tempo engessada naquela iniquidade, há tanto tempo achando que perdoou sem ter perdoado, há tanto tempo achando que está vivendo já dentro, como ela não tem o sentimento negativo em relação à pessoa ou ao fato em si, ela acha que perdoou. Só que as dores causadas pelo fato continuam fazendo com que ela não permita que nada chegue naquela esfera de relacionamento, ou seja, próximo daquele lugar da dor. Então ela persegue automaticamente. Na menor possibilidade que ela tem de perceber que alguém vai invadir aquela área que causa dor, o que ela faz? Ela persegue. Então, por exemplo, é muito comum você ver uma irmã que teve um problema de traição do casamento, um exemplo desse, né, simples. Ela passou por esse processo, perdoou o marido, viveu bonitinha. Ela hoje está lá na igreja fazendo parte do grupo das irmãs. Quando chega uma irmã divorciada na igreja, bonita, com a roupa um pouquinho diferente, meu amigo, ela tira o giraia, né? E começa a focar e a mirar só naquilo, porque aquela é a zona de confronto dela. Não é uma questão que ela perceba, mas é a zona de confronto dela. É o lugar que vai mexer na dor dela. Então ela começa a se defender. Por isso que a gente brinca e diz assim, a gente ganha e joga fora, né? Mas não é o jogar fora, é só não lidar com as próprias dores. Então a gente tem essa questão. E o pior de todos que eu separei aqui, né? Eu brinquei com a síndrome de Asaf, mas é o processo de vitimização. Nesse lugar do remorso, né? Porque enquanto o cara está transferindo a culpa, ele ainda está numa ação, né, se apropriando de uma suposta autoridade e transferindo para o outro. Enquanto ele está com desejo de vingança, ele ainda está apropriado de alguma autoridade em si. Enquanto ele está perseguindo ou se sentindo perseguido, ele ainda está. Mas quando ele entra no processo de vitimização, aí é o maior problema. Porque ele vai negar a soberania de Deus, entendendo que o que ele passou não era aceitável para ele. Ele vai transferir a culpa para Deus. Ele vai dizer que Deus foi injusto ao permitir que ele passasse por uma situação daquela. Ele não consegue perceber que só o fato de ele estar vivo já manifesta a graça e a glória de Deus sobre a vida dele, porque a força para viver em meio à dor só pode vir do Senhor. Não tem como. Não dá para você mexer de outra maneira. Então, isso, né, nesse estado que eu chamo de estado de remorso, são questões peculiares. Por outro lado, agora eu queria que a gente pudesse caminhar na inversão, né? No que foi a vida de Jacó, né, e o que foi o Val de Jaboque para Jacó? Porque Jacó passou por uma série de processos, né? O primeiro processo foi o de decidir de forma muito, talvez, difícil para ele, porque quando a mãe de Jacó escuta Isaac dizendo a Esaú para ir buscar o guisado, e escuta que ele iria abençoar Esaú, tendo uma palavra de Deus de que o filho menor é que teria que ser abençoado, ela se vê na obrigação de consertar aquilo no lugar do marido. E aí eu preciso que você tome muito cuidado na questão do aconselhamento com essa postura. Por quê? Porque por mais que exista autoridade em nós, no aconselhamento, o conselho ele pode produzir uma estrutura de ruptura.
O conselho foi errado? Não. Porque o próprio Deus lá na frente vai dizer que amou Jacó e aborreceu Esaú. Então o conselho não foi errado. Porém, a forma como foi proposto gerou a separação durante dois irmãos durante anos. Gerou uma ruptura. Então nós precisamos, e aí é o papel da escuta, nós precisamos estar num lugar onde o conselho ele gere unidade. Né? Está debaixo daquilo que Malaquias diz, né? Que o espírito de Elias ele vai converter do final dos tempos lá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque senão acirra. Né? Ao invés de melhorar, a coisa piora. Então, ele passa por esse processo. Né? Durante a busca dele, quando ele vai trabalhar lá com Labão, ele experimenta exatamente a mesma coisa que ele passou. Né? Ele 2 vezes foi enganado. Né? Ele foi enganado quando recebe, né? Lia, né? E teve que trabalhar mais 7 anos para ver Rebeca, para poder ter o que ele buscava. Só que o mais interessante de tudo é quando ele no Val de Jaboque se agarra com Deus, se agarra com um anjo, né? Vamos dizer assim, e diz assim, ó, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Ou seja, com tudo que já havia acontecido na vida dele, existia nele um vazio da ilegitimidade. Ele tinha sido abençoado pelo pai, mas ele sabia que aquela bênção não era dele. E aí a dificuldade de você ocupar uma lacuna, por mais que você esteja, né, quando você recebe algo que você, no fundo, acredita ser ilegítimo, né, isso gera dor. Então lá ele vai consertar, porque ele se agarra com o anjo e diz, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. E aí eu digo que esse é o lugar do arrependimento. Qual é o lugar do arrependimento? É o lugar onde eu reconheço diante de Deus que tudo que eu tenho é ilegítimo e que eu coloco para Deus a necessidade de uma nova identidade. Ou seja, eu permito que Deus transforme a minha identidade. E aí no aconselhamento, querido, esse lugar é um caminhar que a gente precisa fazer com essa pessoa, que não é um caminhar de um dia, de uma conversa, porque muitas vezes você vai, e o papel do conselheiro, ele nunca pode ser o de assumir o lugar do outro. Né? Eu vejo muita gente dizer assim, não, a arte de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é importante. Agora, mais importante do que se colocar no lugar do outro é não deixar que as ações produzam o que o outro deve sentir. Ou seja, eu posso até me colocar no lugar de alguém, mas eu não posso querer que esse alguém reaja a uma determinada situação com a minha cabeça. Nós precisamos ser espelho. As respostas desse aconselhado, quem tem que dar é ele. A gente precisa caminhar pela linha tênue, né, do despertar. Porque o que a Bíblia diz? Que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Né? Quando você entende que arrependimento é um lugar, né, que techuvá significa retorno, existe um lugar que você precisa alcançar. Para nós, estabelecido por Yeshua, a cruz é esse lugar. Agora, o ângulo da cruz de cada um é diferente. O próprio Jesus reconhece isso. Ele diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Olha a questão, sai do estado de remorso e entra no estado de arrependimento, se nega. Depois toma a sua cruz e aí me segue. O problema todo é que tem gente querendo seguir sem tomar a cruz e sem se negar. Aí surgem os desmandos. Por quê? Porque eu vou servir do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, né? Eu vou na hora que eu quiser, quando eu quiser, se eu tiver vontade, porque eu não estou sujeito àquele que me chamou. E aí a questão é muito simples. Por que eu falo do lugar do arrependimento? Porque existe a diferença entre as bênçãos na Bíblia e a bênção. Né?
E qual é a diferença entre as bênçãos? É que as bênçãos, quando a Bíblia fala nas bênçãos, e lá em Hebreus 11 está bem escrito isso, parece até um erro, mas não é um erro, você vai lá, alcançaram as promessas. E depois, mas nenhum alcançou a promessa. Porque existe uma diferença. As promessas pontuais de conquista para essa terra, elas vão ser alcançadas por fé. O bom testemunho através da fé faz você alcançar a promessa, você conquista. Agora, a promessa eterna, ela só pode ser alcançada por obediência. A fé não funciona só. Se eu preciso crer e obedecer. Aí eu entro na promessa. Se eu creio sem obediência, acontece o que aconteceu com Moisés. Ele creu, mas a obediência foi falha. Não entrou na promessa. Deus manda ele falar a rocha, ele bate. Simples, né? Poxa, mas Deus... Não, é que essa diferença a gente precisa entender. A gente precisa entender que existem coisas que são almáticas, que fazem parte do nosso relacionamento com tudo que Deus nos deu, né? Com esse governo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, para nós, na Terra. E existem coisas que são eternas, espirituais, estabelecidas por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. E aí a gente entende isso, né? A questão do novo nascimento aqui de novo, né? 1 João 3,18, alguém colocou aí o atalaia dos últimos dias, né? Amemos a palavra. Então, assim, essa é a questão principal. E Jacó ele experimentou isso. Um outro que eu vejo, que foi esse momento também, você vê a diferença do estado de remorso. Pedro, ele nega Jesus, reconhece que negou Jesus, mas não vai para o arrependimento. Ele entra no estado de remorso. Aí o que acontece? Ele desiste e volta. Está lá pescando, né? Nuzão lá no barco. Quando Jesus chama ele na praia, ele, para dentro d'água, né? Porque estava numa condição difícil, estado de remorso, né? A nudez aparece. E aí a gente faz a alusão lá com Éden, né? O que apareceu quando Adão caiu? A nudez, né? Ele percebe a própria nudez ali, mas vai para a praia ter com Jesus, e quando chega na praia, Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me ama? Jesus faz um exercício ali com ele, uma catarse, né? Obriga ele a elaborar, a pensar, a responder para ele. E ele chega no lugar do arrependimento. E no lugar do arrependimento é a negação da sua própria identidade. Ele diz assim: Senhor, tu sabe. Ou seja, não sei mais de nada. Eu não tenho condição de saber. O Senhor disse que eu ia negar, eu neguei. Eu não tenho como reparar, mas o Senhor conhece o meu coração. E é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de alguém que vai diante dele? Que chegue lá sem máscara. Que chegue lá com o coração aberto, que diga para ele assim, lembra de Jó? O cara precisou apanhar, né? Apresentado por Deus como reto, como íntegro. Foi Deus que falou sobre isso. Ele passou 38 capítulos sem perceber, né, que ele produzia uma religiosidade emocional, que ele não conhecia Deus, experimentou tudo aquilo que experimentou para chegar lá e falar para Deus assim: eu tenho que colocar a mão sobre a boca, porque eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo face a face. Olha que coisa tremenda. O estado que Deus é. E aí você vai entender o processo da vingança que a gente mudou. Porque Deus, quando Jó reconhece a soberania dele, ele para de conversar com Jó imediatamente, lá no capítulo 42, vira para os amigos de Jó e diz o seguinte: não vou matar vocês não, mas não quero nem assunto, porque vocês não falaram que era reto a meu respeito, como meu filho Jó. Né? Mas pega 7 novilhos e leva para Jó, porque a oração de Jó eu vou ouvir.
Olha que coisa tremenda. Jó abre mão da vingança, do desejo de vingança, do estar certo, porque até então ele vinha querendo estar certo, ele queria uma razão para aquilo ali, porque ele se julgava justo. Quando ele reconhece a soberania de Deus, Deus simplesmente intervém e produz sobre a vida dele honra. Deus faz com que aqueles que o acusavam levassem autoridade para ele, levassem reconhecimento para ele, e começa a restituir toda a história de Jó a partir do quê? Da negação de Jó, da autonegação, dele estar saindo do estado de remorso, procurando a culpa, ou procurando a justiça, ou procurando e entrando no estado de arrependimento. E é essa questão que muitas vezes a gente não consegue. Porque quão difícil é reconhecer que, por melhores que nós sejamos, nós estamos aquém daquilo que Deus espera de nós. Por mais que a gente se ache bom aos nossos próprios olhos, a Bíblia chama a gente de tolo quando a gente pensa assim, existem em nós trevas que nós não ousamos tratar. Questões que, se o teu pastor, o teu apóstolo, a pessoa que está sobre a tua vida com autoridade, não for lá, não cutucar, não abrir a porta desse quarto escuro para levar luz sobre ele, e aí o papel do conselheiro, você não é alguém que vai produzir justiça. Justiça quem produz é a cruz do Calvário, é o Senhor. Você é alguém que leva luz para o caminho e lâmpada para os pés. Ou seja, você faz a pessoa sair da visão carnal, né? E a Bíblia diz que o justo ele vai viver por quê? Por fé. Ele não anda por vista. Então a pessoa, quando chega para você, ela chega com uma visão. Qual é o seu papel como conselheiro? Fechar os olhos dessa visão para que ela possa abrir o ouvido, e aí é importante isso, para que a palavra entre, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, e aí a palavra, o aconselhamento bíblico, centrado no Cristo, né, ele vai produzir lá um convencimento através do Espírito, que é da justiça, do pecado e do juízo, e quando existe esse encontro da luz que você está lançando sobre as trevas que ele está trazendo, toda a treva é dissipada. Naquele momento, existe um quebrar de cadeias, existe uma libertação espiritual, existe um momento sublime do encontro dessa pessoa que estava andando em trevas e recebe o impacto da luz e essas trevas são dissipadas. É como, eu imagina aquele momento de Paulo, quando Ananias chega e diz assim, que Deus tinha mandado ele lá para orar, e ele ora, quando Paulo aceita a oração, porque Paulo até então, até passar 3 dias ceguinho em jejum, Paulo era perseguidor, estava com carta para matar. A primeira prova do coração de Paulo sobre receber aquele Cristo que encontrou com ele no caminho foi o encontro dele com Ananias. Foi ele cego encontrar com alguém, ter confiar em alguém que falava em nome de Deus. Porque ele até então era perseguidor. Então você imagina, né? Alguém que está cheio de dor, que está cheio de razão, né? E é impossível, querido, né? Você pregar para quem... por isso eu falo da libertação, para quem está cheio de razão, né? Quem está cheio de razão não tem do que se arrepender. E como o cancelamento de pecado depende de arrependimento, como é que você faz para alguém que está cheio de razão? Não tem como fazer. Então, como conselheiros, a gente precisa, e aí foge um pouquinho, é diferente um pouco do nosso papel dentro da clínica, né, dentro do consultório, na psicologia ou na psicanálise, porque o profissional que tem condição de olhar, de ter uma escuta diferenciada, que vai ler não só o que o outro está falando, mas o que o corpo dele está falando, né? De uma maneira geral, que linguagem corporal é aquela, como é que está lidando, quanto de verdade tem naquilo que ele está trazendo. Porque se você não tem condição de observar isso, e você precisa estar cada um no seu quadrado, né? Vamos entender aqui que o nosso objetivo, eu queria até fazer isso
o apóstolo Alexandre me permita, nosso objetivo é transformar você em uma pessoa melhor do ponto de vista do conhecimento, para que você consiga triar aquilo que você pode funcionar como conselheiro, aquilo que você pode funcionar como amigo, e quando você precisa tirar o pé do acelerador e falar, procura uma ajuda profissional, porque nessa área não dá para eu entrar. Sim. Porque senão você vai querer ser psicólogo sem a ferramenta, sem o ferramental para ser, e você vai se enrolar. Porque existe no processo de psicanálise, a gente brinca muito, de processo de transferência e contra-transferência, né? É quando você se vê pescado pela história do outro e não sabe como sair. Se você não conhece a técnica, né? O cara vai cheio de vontade lá, né? De ouvir uma palavra, a irmã chega cheia de vontade de ouvir uma palavra, ela começa a contar a história dela, quando ela olha para frente de novo, tá a amiga, a conselheira, a confidente, chorando copiosamente, desesperada, sem saber o que fazer, porque a história da pessoa pescou ela em algum lugar que ela não sabe como sair. Quer dizer, você tem ali um momento de desespero, porque você tem alguém com uma dor, né? Levou a demanda para o outro não deu conta de administrar, e estão os dois sofrendo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não tem como um cego guiar outro cego. Então nós precisamos ter cuidado antes de mais nada. Ao longo dessa semana, hoje é só uma pincelada para esse estado, porque todas essas coisas que são produzidas em cima de uma raiz de amargura que está lá, uma ausência de perdão, alguma coisa que faltou. Isso produz o estado de remorso. Para que essa pessoa comece a ser curada, ela tem que chegar no lugar do arrependimento. Não tem jeito. Verdade. Né? Jacó chegou lá. E aí você precisa ser esse condutor. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador que permanecerá convosco até o dia da minha volta e vos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, no lugar do arrependimento, só tem uma coisa, querido. Não existe como você encontrar o lugar do arrependimento a não ser pela verdade. Se existe alguma coisa ainda escondida, se existe alguma coisa, tempo não apaga pecado, não adianta, né? O que apaga pecado é confissão e arrependimento. E o arrependimento ele vem seguido de conversão, senão é só remorso. E aí vai produzir essas outras doenças todas que eu falei aqui, né? O cara não se arrependeu, ficou no estado de remorso, ele vai passar a vida inteira, né, caçando o delator. Quem foi que me apontou? Quem foi que denunciou o meu pecado? Vamos atrás dele porque eu preciso, né? Então aqui você vai ver que Jacó, voltando para o texto, ele com a vida transformada, quando o irmão vai atrás dele com 450 soldados, quem vai atrás de alguém com 450 soldados para uma conversa amistosa? Você conhece alguém que faça isso? Parece até brincadeira, né? Então Esaú estava indo ao encontro de Jacó com 450 soldadinhos só, né? O que Jacó fez? Pegou o motivo, porque lá no lugar do arrependimento, o caráter de Jacó foi modificado. A estrutura de Jacó foi modificada. A marca que ele ganhou de Deus deu a ele a condição de entender que a promessa para a vida dele era dele. Então, aquilo que ele pegou como bênção, a prosperidade, ele podia abrir mão. O que ele fez? Pegou tudo o que podia, mandou na frente e entregou o que o irmão estava buscando. Porque a questão era só a prosperidade da primogenitura. Era financeiro. Jacó vai e manda ofertar tudo. Nesse momento, ele transporta Esaú para um outro lugar. Por quê? A Bíblia diz o quê? Abençoa o teu inimigo e ajuntarás sobre a cabeça dele brasas vivas. Se uma brasa tocou a boca de Isaías, fez Isaías virar, né? O maior profeta messiânico que a gente conhece, imagina um monte de brasa sobre a cabeça. Existem coisas que vão ser quebradas pelo simples fato de você abençoar a quem te persegue.
E isso no aconselhamento é muito importante. Por quê? Porque às vezes chega para nós, e é comum, né? E muito cuidado com isso. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. Você está com dificuldade com alguma pessoa e de repente você no aconselhamento vem uma outra pessoa com dificuldade com essa mesma pessoa. Aí o aconselhamento perde a característica de aconselhamento e vira rebelião, pecado de feitiçaria. Porque não tem mais aconselhamento. São duas pessoas no estado de remorso, maquinando mal, né? E falando sobre o julgamento de um terceiro que não está junto, que não está ali naquele momento. Isso é muito ruim. Então, cuidado quando você estiver no processo de aconselhamento, né? Faz sempre aquelas peneirinhas que o pessoal fala muito aí, todo mundo fala isso, né? Que a gente vai falar, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para quem não está aqui. Porque senão fica só uma questão daquele choro, né? De um para com o outro, e a gente se junta num processo de rebelião só para falar mal do irmão, quando na verdade a gente podia gastar o tempo orando por ele. Porque se eu não tenho o que falar, né? Eu faço igual o pastor do Universal. A gente faz assim, ó, não, isso é espiritual, Deus vai dar vitória. Não tem o que dizer, não fala. Você não é obrigado, eu falo isso em todos os meus cursos. Depois que eu aprendi a dizer não sei, eu respondo qualquer pergunta. Eu tenho direito de não saber. Você tem o direito de não saber. Então, quando você está aconselhando, você tem o direito de dizer para aquela pessoa, olha, eu não tenho legitimidade para responder sobre isso aqui, eu não tenho a resposta adequada na hora. Você me permite orar um pouco, ver melhor esse assunto aqui, e depois a gente volta nele para eu poder te falar algo que não seja eu, né? Já aconteceu comigo da história mexer tanto comigo, né? Que eu tive uma situação, né? De um pai, né? Que me chamou, para dizer que tinha abusado da filha de 9 anos de idade. E naquele momento ali eu tive que decidir, né, entre ser pastor, entre ser e ser homem, porque a minha vontade era sem conversa, né? Vai pagar pelo teu erro. Só que eu precisei pedir, parar, respirar, pedir 2 dias, fui orar, voltei. E graças a Deus o desfecho dessa história, assim, o abuso foi muito mais moral do que físico, né? E a mãe foi agir de fato, foram para o litígio mesmo em relação à questão, mas Deus nos deu discernimento e hoje eles estão bem, a família está estruturada, eles estão sendo tratados, estão casados, felizes lá. Mas aquilo mexeu tanto comigo que se eu abro a boca naquele momento, eu ia ferir mais alguém que já estava com dor. E essa é a nossa preocupação. E nós vamos sair dessa pandemia com uma questão muito importante para tratar. E para nós que somos da área de psicologia e psicanálise, é importante a gente ter essa noção, sermos mediadores, mas não impedir de maneira alguma que essa transcendência para a espiritualidade, para a relação com Deus, ela seja limitada a um processo hedonista de buscar a felicidade em mim. Né? Porque senão a gente para e fica engessado. Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo que vai sair com problema dessa pandemia, né, não vai sair com problema por causa só da pandemia. É porque o isolamento está obrigando essa pessoa a olhar para dentro de si sem espelho. Não tem uma ferramenta. Alguns estão em crise, vivendo só da acusação, porque estão com dificuldade de relacionamento, confinados no mesmo espaço, Meu e aí está apóstolo, ruim para mim. só um minutinho. Na verdade, nós temos 20 segundos. Vai cair e vai voltar de novo, vai concluir. Tá bom? Não tem jeito. Aí o Instagram derruba a gente. Bebe essa água aí. Aproveita aí que vai cair. Pessoal, vai cair, eu vou deixar. Pergunta, Tá bom? enquanto a gente vai e volta, eu queria que a gente voltasse
né, com esclarecimento, com pergunta e resposta. Isso.